Estamos ao vivo. Fala pessoal. Espero que o som esteja agradável. Como é que vocês estão? Bom, hoje, dia 31 de dezembro de 2021, ano gregoriano, né? Calendário gregoriano. Muitos comemoram a passagem de Ano Novo. Eu não faço questão de comemorar esse tipo de data, mas aproveito sim esses momentos que a gente fica mais tranquilo, geralmente, né? Dependendo do tipo de trabalho que as pessoas têm. E não vejo um problema as pessoas passarem com a família, desejarem algo bom para as pessoas, né? Então, imagino que a maioria das pessoas estão aí sossegadas, tranquilas nesse momento, aguardando aí esse tipo de passagem de ano, de evento e etc, né? Mas como eu disse, eu não ligo muito para isso. Apenas aproveito para ficar tranquilo. Então, espero que vocês estejam bem. Peço desculpas do dia de ontem, onde eu gostaria de estar aqui com vocês. Aconteceu algo pessoal, algo que me deixou muito triste em relação a questões ali de onde eu. Questões do trabalho, então acabei ficando um pouco triste, desanimado. E naquele momento eu sou um cara muito, muito franco, muito de boa. Não me sentia muito bem para estar fazendo um material, uma live ou algo com vocês aqui, tá? Mesmo no momento, às vezes a gente lembra de algumas coisas, acaba ficando triste, mas não importa. O importante é bola para frente, as coisas elas seguem. Deus ele é fiel, ele sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, conhece o nosso empenho, conhece todas as coisas e eu sei que ele abre caminhos, abre portas de uma maneira que a gente às vezes não imagina. Ele tem coisas que nós traçamos planos, mas as respostas, sempre a questão final, ela provém dele, né? Ele sabe de todas as coisas. Um tema interessante hoje, então, falando sobre a Matrix, né? A Matrix, um tipo de franquia que surgiu em 1999 e que revolucionou, né? E se tornou uma espécie de símbolo para muitas pessoas, né? Em vários aspectos aí na questão do cinema. Principalmente como uma espécie de, eu diria, divisor de águas daqueles que de repente possuem um tipo de conhecimento sobre como o sistema ele age e como se libertar desse sistema, né? Muitas pessoas, inclusive, colocam o apelido das pessoas que já assistiram esse tipo de filme e conhecem a franquia, como aqueles que são red pills, né? Os que tomam a pílula vermelha, né? Que se tornou o símbolo de você se libertar da Matrix. Esse filme é interessante que ele veio com várias questões filosóficas e simbólicas, alegóricas, do qual as pessoas começaram a se perguntar até que ponto a mensagem daquele filme ela poderia ser verdadeira, digamos que se vivemos realmente numa espécie de sistema Matrix, né? Realmente, tá? Realmente vivemos sim, não exatamente naquele molde que é colocado no filme, que ele apresenta, claro, ficção científica, mas há vários pontos que eles são interessantíssimos e vale análise, tá? Os irmãos Wachowski, que hoje passaram por uma questão de transexualidade e hoje são, entre aspas, né, nunca serão irmãs, mas nunca serão mulheres, mas eles querem isso, gostam de serem chamados de irmãs, né, as irmãs Wachowski, que são os idealizadores e criadores desse tipo de filme, da franquia Matrix. Eles beberam de muitas fontes, tá? É interessante que eles, com certeza, eles tiveram eu diria assim, o conhecimento tanto de escolas de mistérios, questões religiosas, onde o catolicismo, o cristianismo, o protestantismo também está ali ligado a partes dentro da mitologia Matrix, né? O gnosticismo, que é uma espécie de braço que tem uma mensagem corrompida em relação ao cristianismo, também é algo que eles, de alguma maneira, eles abordam em alguns pontos do filme, tá? Algumas coisas sobre o budismo também é colocado, o hinduísmo, mas principalmente eles focam naquilo que seria a mensagem cristã, de uma certa maneira. Você percebe que é a que está mais presente na questão geral daquilo que o filme Matrix e as suas mensagens subliminares elas apresentam, tá? Então eles focam realmente, principalmente nessa questão, por quê? Porque ali está a verdade, né?
A mensagem central está baseada no personagem chamado Neo, onde ele, na suposta vida, que seria a Matrix, ele é chamado de Thomas Anderson, né? Thomas tem a ver com Tomé, ou seja, aquele que o personagem famoso na Bíblia, né? Que ele tem dificuldade em crer, ele precisa ver para crer, tem muito a ver. Dentro do que o Neo, ele é um cara que ele precisa ver para crer, né? Ele tem pouca fé, ele desenvolve pouca fé, mas ao longo do filme ele vai desenvolvendo esse tipo de crença de que ele sim é um escolhido. Esse escolhido, essa questão de o eleito, o escolhido, ela está muito ligada àquilo que nós chamamos de Messias, tá? A figura de Cristo. Neo e a maioria dos personagens do filme Matrix, eles são personagens ambíguos. Eles têm uma espécie de uma mensagem duplicada. Eles são personagens que supostamente são do bem, só que você consegue também enxergar personagens do mal em alguns determinados momentos do filme, ou o filme ele faz esse tipo de troca, né? Então o Neo ele é realmente uma figura de Cristo dentro da franquia. E ele, muitas vezes, ele também é uma espécie de Cristo profano, o antimessias. Então você consegue perceber isso em alguns momentos onde eles fazem esse tipo de troca e esse tipo de análise. Da mesma maneira que aqueles que são os inimigos, o sistema da Matrix, que na verdade é controlado por máquinas, onde os humanos eles tiveram uma guerra com as máquinas e as máquinas tomaram um tipo de consciência daquilo que eles chamam de inteligência artificial, a ponto de usarem os humanos e aprisionarem os humanos e aprisionarem eles, inclusive, em casulos, a ponto de cultivar humanos como se fosse uma grande horta. Literalmente, é uma coisa assim até bizarra e interessante a forma que eles colocam, onde eles ficam aprisionados em cápsulas e a mente dessas pessoas vive um tipo de realidade, ela vai crescendo, vai como pequenos úteros, sabe? Uma grande quantidade de úteros, né? E por isso que o nome Matrix, né, vem da palavra matriz, da palavra mater, né, em latim, tem tudo a ver com útero. Porque o grande útero, né, a pessoa ela nasce nesse mundo e ela, na verdade, estaria aprisionada numa espécie de realidade. Eu fiz a pergunta, inclusive, afinal, estamos ou não numa Matrix, né, numa Matrix, nessa matriz? Realmente estamos, pessoal. Nós, quando analisamos de um sentido espiritual e daquilo que Deus ele tem para nós, você nasce do útero da tua mãe, da junção da energia masculina e feminina, e você começa a viver um tipo de realidade onde, inclusive, eu abordo neste canal aquilo que seria para a existência do nosso espírito, do nosso ser, onde nós realmente não temos toda a lembrança, exatamente como Paulo ele diz, que hoje vemos por espelho em enigma, e um dia nós conheceremos também como nós hoje somos conhecidos. Nós não temos todo esse conhecimento. Isso só será alcançado quando estivermos na glória. Todo o conhecimento da realidade espiritual, da realidade geral, tá? De toda a realidade que nós estamos vivendo. Então, vivemos sim uma espécie de Matrix. Eu tenho um vídeo interessante aqui no canal, se vocês forem uma playlist chamada Pré-Existência. Existe um tipo de vídeo que eu deixei como uma espécie de introdução para uma futura série que eu quero colocar aqui no canal, falando sobre isso, onde ele fala sobre o mundo holográfico, o universo holográfico. Que seria o quê, pessoal? Nós temos noção através dos nossos sentidos, e isso é uma das falas, uma questão que o Morfeu, que é um dos personagens do filme Matrix, ele coloca, em que nós percebemos a nossa realidade através de estímulos elétricos, e isso é uma realidade. Toda a nossa realidade é permeada por questões elétricas, inclusive atômicas, e os átomos possuem, né, prótons, elétrons, nêutrons, e uma interação em questões eletromagnéticas e, em outras palavras, elétrica. Então, realmente, nossos sentidos, né, nós sabemos que os neurônios, nossos sentidos, eles são o que? Através de estímulos e questões elétricas que são passadas e nós decodificamos esses sentidos e nós entendemos isso que nós chamamos de mundo como realidade. É interessante que o nosso espírito ele está ligado a essa questão elétrica e as dimensões espirituais, aquilo que é Deus e aonde ele se manifesta, igual a Bíblia ela mostra que em muitos relâmpagos e questões elétricas, esse poder dele, né, está ligado a isso e ele realmente criou esse mundo dessa maneira. E é realmente nosso mundo este que nós estamos vivendo, ele é realmente um tipo de questão passageira mesmo, onde nós apenas na ressurreição, quando tivermos nosso corpo com toda a energia espiritual plena, naquilo que é chamado de ressurreição,
aí sim nossa mente, nosso espírito, nosso ser terá acesso a todas as coisas de uma maneira plena. Então, realmente estamos numa Matrix, tá? Agora, existe o lado que o filme ele coloca e que nós podemos fazer a analogia muito interessante, que é o do quê? De um sistema que nos aprisiona. E aí podemos entender que esse sistema que nos aprisiona é o sistema maligno, o sistema de Satanás. Aquilo que as pessoas hoje chamam de maneira pejorativa de teorias da conspiração, em realidade há muitos pontos que nós realmente estudamos de maneira séria, e hoje estamos despertando e entendendo que existe realmente um sistema controlado, onde as pessoas elas vivem um tipo de real ilusão, onde elas estão ali consumindo, vivendo dia a dia um tipo de vida onde você recebe um nome, você tem um tipo de trabalho, você tem é colocado certas coisas que são colocadas como prazeres a você e do qual você apenas se apega às questões dos teus sentidos e você realmente começa a ficar aprisionado pelas coisas deste mundo. A Escritura, Jesus, ele deixou mensagens muito claras que nós devemos focar o quê? Nas coisas celestiais, porque este mundo, as coisas deste mundo, elas são consumidas pela traça, pela ferrugem. A nossa riqueza, ela deve ser o quê? Nós devemos buscar o quê? O galardão, coisas que estão muito além deste mundo e que ele o quê? Está ligado a esse mundo material e passageiro, onde ele, em determinado momento, ele vai ser destruído pelo fogo, né? O Eterno, ele já fez um tipo de destruição, mas parcial, através da água, etc. Mas em determinado momento, o fogo consumidor destruirá todo esse mundo. Agora, voltando para a questão assim do filme, tá? Os personagens, como eu disse, o Neo, ele tem uma frase bem interessante. Ele é um tipo de Messias, só que, como eu disse, ele é ambíguo. Ele tem uma frase interessante que a gente consegue pegar uma subliminar muito interessante, tá? Ele diz o seguinte, é uma mensagem dele para as máquinas. Ele diz: eu sei que você está aí. Eu posso sentir você agora. Eu sei que você está com medo. Você está com medo de nós. Você tem medo de mudança. Eu não sei o futuro. Eu não vim aqui para contar como isso vai acabar. Vim aqui para contar como vai começar. Vou desligar o telefone e mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Vou mostrar a eles um mundo sem você. Um mundo sem regras e controles, sem fronteiras ou limites. Um mundo onde tudo é possível, para onde vamos a partir daí. Deixo para você uma escolha. Só que você consegue perceber que, quando nós pensamos na queda dos anjos, onde no filme Matrix há um tipo de análise em determinado ponto, onde há uma guerra entre máquinas e esses humanos, né? Você consegue fazer um tipo de analogia com a questão da guerra dos anjos, uma guerra celestial, e aí as máquinas aprisionam os humanos, ok? Elas começam a se aproveitar desses humanos presos e aproveitar da energia elétrica que estes produzem, mesmo que seja uma energia pequena. Então os homens se tornam como baterias para eles. Só que o tipo de mensagem aqui que o Neil você consegue, ele coloca, você consegue perceber ele falando como uma entidade, falando no lado contrário. Por quê? Porque quando você analisa a Guerra dos Anjos, você percebe que Deus ele possui algo que é chamado de lei, a Torá, o mandamento, um tipo de regra ou limites, mas esses limites eles são de um Deus chato, um Deus mau, que ele fala assim, ó, vocês não podem fazer isso, isso e aquilo. Não, porque na verdade Deus ele é um ser de ordem. E você percebe que o caos, o maligno, ele é o Deus o quê? Do caos, que provoca a desordem. Por isso que um dos lemas da maçonaria e das escolas de mistério é ordem pelo caos. Ou seja, eles não querem a ordem de Deus. Então, quando você percebe que o Neil ele faz uma espécie de chamado para todos e propõe um tipo de escolha. Só que ele fala sobre um mundo sem regras e controles, sem fronteiras ou limites. E ele, em um determinado momento, ele fala: vou mostrar a eles um mundo sem você. Sem você quem? Sem Deus. Tá? Então você consegue perceber que ele está querendo propor um tipo de mudança e você percebe, ele fala, você está com medo de nós. Né? Você consegue perceber que ele tem uma mensagem ambígua. Né? O quarto onde o Neil ele ficava no filme era o quarto 101, onde, quando você analisa o livro 1984, de George Orwell, existia um quarto chamado 101, onde haviam torturas feitas.
e o quarto do Neo é o número 101. Né? Qual seria o tipo de análise? Por que, que ele viria, um Messias que viria de um quarto de tortura? Né? Estranho, né, você pensar isso. Também, em determinado momento no filme, o número acaba não aparecendo o 101, mas aparece apenas o número 1, né? Porque é tipo um anagrama para o nome dele, que Neo são as letras da palavra one em inglês, né? Que é um, ou escolhido, por isso que ele é chamado The One no filme várias vezes, ou escolhido, ou único. Né? Então você consegue fazer esse tipo de análise. Então eu vou colocar aqui, claro, para a maioria das pessoas, eu creio que já assistiram toda a trilogia e tem um novo filme, que depois eu vou deixar mais para o final da live, para quem não quer spoiler desse filme, mas é importante que vocês assistam todos esses filmes, e inclusive um tipo de mensagem que eu percebi nesse último filme, tá? Que eu vou estar colocando mais ao fim. Então você consegue perceber essa questão do Neo, né? Como um personagem que ele reflete completamente o Messias. Depois eu vou estar passando algumas partes aqui. Eu não sei se o YouTube ele vai permitir passar todos esses trechos que eu tenho, que eu acabei separando aqui. São algumas conversas, né, dos personagens. Vou agora focar rapidamente num outro personagem importante, muito importante da série, né, Matrix, é a Trinity, né, ou em outras palavras, Trindade. Como vocês bem sabem, eu já abordo um pouco desse tema aqui no canal, mas de uma forma completamente diferente da que o sistema ele te coloca, né? Quando você pensa em Trindade, o pessoal lembra daquela questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma galera hoje que ela tem despertado em relação ao sistema religioso não te dar toda a verdade. Então, muitos entendem que aquilo que é chamado de Trindade seria um tipo de corrupção da mensagem bíblica, daquilo que é falado de um Deus, um só Deus, né? Existe aquele fala Israel, né? Deus é um, né? Ou seja, é usado o termo Ehad, que significa unidade, um. Agora, o que significa esse um, essa unidade? Que seria esse sentido? Apenas uma questão de que Deus ele está dizendo que ele é um e não existe ninguém que pode estar em conjunto, em unidade com ele, em união com ele? Não. Esse é o grande ponto, né? O monoteísmo, a visão judaica, eles colocaram como se fosse Deus se isolando, tá? De toda a sua criação, dos seus filhos, etc. E dizendo ele é um, como no sentido, digamos, completamente, eu não vou dizer egoísta, né? Mas completamente isolado. E, na verdade, o termo errad, ele significa união, tá? Ele é unido, e isso é o que Deus ele sempre quis com todos os seus filhos, com sua criação. Por quê? Porque todos somos uma grande família. Esse mesmo termo, ele é usado errado para quando Adão e Eva se unem e eles se tornam uma só carne. O um lá é usado esse errado, tá? Como união. Nós sabemos que eles são Adão, ele tem sua, eu diria assim, sua característica específica como ser, Eva como específica como ser, então é a mesma coisa. Jesus ele falou muito sobre esse mesmo termo e sobre essa mesma questão quando ele veio aqui, de nós sermos um com Deus. Ele falou, eu e o Pai somos um. Onde uns, tristemente, até ficam falando que ali significava que ele estava dizendo que ele e o Pai eram o mesmo ser. Não, gente, apenas em termos de união. Então, quando nós conseguimos entender toda essa questão, tá? Conseguimos entender o que seria a verdadeira trindade. Na verdade, trindade é um termo que eles criaram, mas o que seria esse padrão? Quando pegamos as culturas, você vai ver uma figura de um pai, uma mãe e um filho. E é interessante que a figura de Trinity, que significa trindade, eles escolheram uma mulher. Por quê? Porque eles sabiam que essa figura ali dentro desse papel de família é justamente o que você, mãe, tem na sua família. Você, pai de família, você representa Deus, o Pai. Você, mulher, mãe, você representa justamente a figura que seria esse aspecto, essa parte feminina, essa parte materna dentro da família divina, que tem justamente a parte criativa e que gera, que é justamente o que? O Espírito Santo. Nós chamamos de Espírito Santo. No nosso idioma ele é masculino, mas os idiomas originais, onde a escritura ela foi feita, como o hebraico e o aramaico, ele é feminino. No grego ele tomou um sentido neutro, e aí para o latim o negócio ficou masculino, e aí isso daí foi esquecido para sempre, e as pessoas nem imaginam que realmente, assim como Jesus ele tem um pai, ele tem essa figura materna ligado ao Espírito Santo, tá? Então, Trinity é uma das personagens que está ligada a isso, e muitas vezes no filme ela vai representar, assim como Neo, como um Messias que vem salvar a noiva, né?
que Jesus ele vem o quê? Salvar a noiva. Por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por isso que aí a analogia total de nós como um corpo é colocado como algo feminino, né? Algo mais frágil. Então nós somos o quê? Esse do qual o Espírito Santo habita. Então por isso que é colocada a figura de uma donzela, de uma noiva, que é salva pelo Messias. Então Trinity, ela além de apontar para essa questão do Espírito Santo, como feminino, ela também aponta como essa igreja que está o quê? A ser salva pelo Messias aí, que seria o Neo. Só que, como todos os personagens de Matrix, ela também tem um sentido ambíguo. E Satanás, ele possuía uma esposa. Tá? Isso é algo que as pessoas pouco sabem, né? Mas quando você faz um estudo profundo, existe uma figura muito poderosa que os hebreus a conheciam por Lilith, os babilônios por Semiramis, e a Bíblia ela também define essa figura como aquela prostituta, mãe das abominações. É por isso que é usada uma figura feminina, não à toa. Então, há uma figura que ela faz esse papel contrário da Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo, e age no mundo espiritual. E dentro da mitologia cananita, é ela que iria descer ao submundo e trazer de volta a Satanás, a Baal. Olha que interessante. Ou seja, o Satanás hoje ele está amarrado. E ele tem a esperança de, no final dos tempos, na Guerra do Armagedon, ele sabe que Deus mesmo abrirá a chave do abismo e ele será trazido de volta. Então aí tem a questão da figura dos anticristos, onde sempre eles exaltavam um tipo de mãe profana, que trazia esses personagens ao longo da história para o mundo. Né? Então esse tipo de entidade os hebreus chamavam de Lilith, e vale ressaltar o seguinte: Lilith, primeira mulher de Adão? Não, isso é uma porcaria que inventaram, uma piada, uma coisa que não faz muitos séculos, tá? O pessoal que pegou e inventou esse tipo de ideia. Você não verá essa questão de Lilith em nenhum apócrifo, em nenhum entendimento hebraico antes de Cristo, e você só vai ver isso um pouco depois, tá? da Idade Média, tá? Lá mais ou menos na Idade Média, onde aí os caras criaram um tipo de ideia, onde essa entidade poderia ter sido uma espécie de esposa de Adão, alguma coisa. Não, não tem nada a ver. Agora, sim, essa figura é uma entidade conhecida pelos sumérios, pelos babilônios, como uma entidade feminina, que ela está ligada a Satanás. Então, a Trinity, ela vai ter uma ligação com isso em determinados momentos, justamente quando o Neo ele fizer esse tipo de inversão na história, onde ele, como um Messias, de repente ele é um Messias profano. Tá? Outra figura muito importante é a figura que faz um papel de aquele que inicia o Neo, para que ele acorde, né? É o Morpheus, né? O Morpheus, onde o nome dele deriva de um vocábulo grego que significa forma, dar forma, aquilo que toma forma, que teria uma habilidade de assumir qualquer forma. Ele era entendido também como uma espécie de deus dos sonhos, tá? Dentro dessas mitologias. Então, é isso o sentido. Ele é uma entidade, em outras palavras, né? Se você analisar de uma maneira cristã, bíblica, ele faria uma espécie de papel de João Batista, aquele que vem e inicia e anuncia veementemente, com muita fé, aquele que viria, ou quem seria o escolhido, né? Você vê que o Morpheus ele é uma espécie de cara que devota a vida dele no filme em busca daquele que seria o único lá, o escolhido, né? Aquele ser humano destinado a pôr fim à guerra das máquinas, ou seja, essa guerra, digamos, espiritual, se nós fazemos essa analogia. Então, o Morfeu ele é um tipo de figura espiritual para os caras ali que, inclusive, olha que interessante, a cidade dos humanos que resta, que continua existindo, mesmo nessa guerra das máquinas, os humanos que são despertos é chamado de Sião, em inglês, né? Eles chamam de Zion, né? Então, ele era considerado uma espécie de figura espiritual, do qual muitos acreditavam nele e outros não. Outros tinham raiva, né? Como, por exemplo, tinha um comandante lá da Força de Defesa de Sião que tinha raiva da ideia, da fé dele, né? Que é o mesmo que acontece no nosso sistema. Tem pessoas que têm raiva da nossa fé, da volta do Messias, daquilo que nós proclamamos, que nós colocamos aqui para vocês, por exemplo, nos canais, né? Eu coloco aqui no canal, a gente fala muito sobre temas espirituais. Tem pessoa que tem ódio, os caras falam assim, cara, você acredita em Deus, você acredita na Bíblia, você acredita naquele homem invisível, você acredita nessas coisas, tudo isso não passa de mentiras, etc., criadas pelos homens para supostamente amortecer a ignorância deles. Eu falo, não, eu tenho essa fé, eu sei, eu sinto isso, tive minhas experiências pessoais.
Muitas vezes essas pessoas nem possuem um tipo de experiência tão profunda porque elas não se abrem mesmo para que Deus ele venha mostrar, né? Então tem essas figuras, tem essa figura do Morfeu, que eu já vou só adiantar isso no quarto filme, é o seguinte, essa figura do Morfeu ele morre e ele é apresentado de uma maneira diferente, onde a lembrança que o Neo tinha do Morfeu, ele coloca na Matrix como uma espécie de programa, tá? E aí é justamente esse programa que se encontra com o Neo e que faz o mesmo procedimento, só que de uma maneira mais rápida, né? Porque o Neo ele já tinha uma memória, ele está inserido na Matrix de novo, mas é esse programa que faz essa lembrança para ele. Então não é o caso do Morfeu humano, porque ele no quarto filme ele já o quê? Morreu, né? Em determinado momento, até tem um momento que eles mostram uma estátua desse Morfeu. Então aquele Morfeu do quarto filme ele é apenas um programa que resume tudo que o Morfeu foi na lembrança para o Neo. Tá? Então é esse E ele toma uma forma interessante lá no quarto filme, onde ele se manifesta no mundo físico, onde eles estão olhando ali, por ser um programa, de uma maneira paramagnética. Então ele toma uma forma ali parecida com o corpo dele quando ele está dentro da programação. Então você vê ali que faz uma alusão total, uma questão de uma entidade, etc., que se manifesta. O quarto personagem que eu acho muito importante que vale ressaltar é o antagonista do Neo, né? O Smith. Algo interessante que o nome do Smith, o agente Smith, onde existem agentes que seriam uma espécie de guardiães da máquina, da Matrix, onde eles observam aqueles que despertam e eles combatem a estes. Seria um grande exemplo daquilo que nós conhecemos por anjos, né, mais anjos caídos, como demônios que supervisionam o sistema e ficam combatendo contra aqueles que são os despertos. Esses despertos, em outras palavras, seriam como você e eu quando nos convertemos e temos a noção e acordamos para o mundo e que nós começamos a entender como funcionam as coisas, né? Então esses caras eles combatem. Mas existia aquele que era o mais forte entre eles, chamado Smith, que a tradução poderia ser o ferreiro, tá? Porque Smith em inglês tem a ver com a questão de ferro, do ferreiro. E que seria esse o ferreiro? Inclusive a placa do carro do agente Smith, ela tem um código que significa a passagem de Isaías 54, 16, que é o versículo que diz o seguinte: Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para seu fim. Eu, fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Olha que interessante. Esse verso, ele fala sobre um juízo que Deus ele coloca sobre Israel. Em outras palavras, é ele quem permite que essas entidades que são malignas, no caso Satanás, os demônios, toda a semente do mal, as pessoas às vezes não entendem por que Satanás está vivo até hoje. Tá? Porque nós estamos passando por um tempo de escolha. Para que essa escolha seja manifesta, é necessário que este mal ainda esteja ativo. Deus só eliminará esse mal no fim, quando todos tiverem e traçarem a sua escolha. É por isso que Satanás ainda está vivo. E é por isso que Satanás ainda existe. Por isso que a semente maligna ainda anda na história. Né? Eu trato aqui no canal sobre essa semente, sobre essa descendência maligna, tanto dos demônios atuarem de maneira interdimensional, como também literalmente no mundo físico, mas não só com possessão. Eles nasceram de um tipo de linhagem. Aliás, o filme Matrix ele sabe disso. Então, este representa, né? O próprio Smith ele tem esse nome porque ele representa esses ferreiros, né? Quem são esses, inclusive, dentro da mensagem bíblica, quando nós analisamos? É justamente a semente de Caim, porque a semente de Caim já é uma semente maligna. Você vê aquilo que é mencionado como o primeiro que manipula essas questões de ferro e de armas, tá? É chamado Tubal-Caim. E quando você analisa o livro de Enoque, por exemplo, que fala que anjos vieram aqui e deram conhecimento e sabedoria aos homens para eles forjarem armas, etc., você percebe, ou seja, esses anjos ensinaram a semente de Caim, que já era caída e má, a forjarem esse tipo de conhecimento. Né? Essa questão de armas, o aprisionamento, inclusive também ligado à tecnologia e ligado às cidades, né? Muito às cidades e toda essa tecnologia do transhumanismo. Porque se você analisar,
o transhumanismo ele está muito presente, essa mistura do homem com máquina está muito presente no filme Matrix, tanto que os homens são aprisionados em espécies de úteros e tubos, né, onde eles vivem ali dentro de uma espécie de útero artificial com um líquido amniótico, e eles acabam vivendo ali um momento onde eles estão apenas na Matrix. O celular está tocando aqui, pessoal, só vou ver brevemente, vocês me perdoem, ver quem que é, tá? Voltando aqui, pessoal. Vocês me perdoem aí pelo. Então, continuando aqui, tá? Não interrompendo. Então, a questão do Smith, esse agente Smith, ele simboliza essa espécie de antagonista ou anticristo que vai combater o Neo. Tá? Só que em dados momentos, como eu disse, o Neo ele faz essa figura ambígua. Então você consegue entender que em dados momentos os caras eles fazem analogia que o sistema de máquinas seria uma espécie de zombaria daquilo que seria o sistema divino, onde os anjos seriam chamados como se fossem máquinas que apenas obedecem a Deus, sem um livre-arbítrio, dentro da ideia deles, aquilo que é colocado. O Smith seria aquele que está tentando combater ferrenhamente o Neo. E a figura, que é muito importante, uma outra figura, mas ela aparece mais no segundo filme e no terceiro, mas principalmente no segundo, é a figura daquele que seria o idealizador de tudo isso, dessas máquinas, que você percebe que é uma zombaria da figura de Deus, que é o arquiteto, que é usado, inclusive, esse tipo de terminologia do qual a própria maçonaria chama a Deus, o seu Deus deles, né? Que na verdade não entendo como o nosso o Deus bíblico, né? Mas ele também eles chamam ele de o arquiteto, né, do universo. Então há uma figura ali que tem uma conversa com o Neo. Então eles fazem um tipo de análise que o arquiteto, todo matemático, como se Deus ele fosse um ser frio, sem amor, todo matemático, e que ele controlasse seus anjos, suas entidades, de uma maneira como se fossem robôs, e do qual eles estão aprisionando a pobre semente maligna, né, a própria semente de Satanás, do qual ela quer o que? Seus prazeres mundanos, né? Então você consegue analisar que eles fazem esse tipo de trocadilho, tá? Em determinado momento, onde há uma célebre conversa entre Neo e o arquiteto. Eu estou um pouco temeroso de colocar parte dessas passagens aqui do filme, que de repente os caras podem fazer com que a live caia, tá? Eu vou tentar colocar e compartilhar algo com vocês, que é o trecho do Morpheus explicando pelo menos o início do que seria a Matrix, é uma conversa célebre. Eu vou tentar deixar rolar um pouco aqui, para ver se o YouTube aqui ele permite, tá? E depois eu vou continuar a explicação das questões aqui para vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, vem, sente-se. Algo a salientar, pessoal, no filme Matrix, né, quando eles estão aqui posicionados e sentados, tal, o Morfeu ele faz vários tipos de sinais com a mão, tá? Existem em vários momentos, tanto na primeira, na segunda, no segundo e terceiro filme, onde eles estão posicionados em chão, xadrez, né, que a gente sabe que alude ao combate na dualidade do bem e do mal, onde nós sabemos que a maçonaria ela também alude a esses tipos de simbologias, tá? Então é colocado em determinado momento para eles a pílula vermelha e azul, tá? Alguns entendem que a pílula vermelha simboliza o sangue de Adão e a pílula azul uma espécie de definiria o sangue ou aquilo que seria o sangue azul, né, das entidades malignas.
Em dado momento, no quarto filme, é colocado que, na verdade, esse tipo de escolha que eles fazem, essa ideia binária, na verdade é uma ilusão. Tá? Então, em outras palavras, se você analisar que aquilo que é colocado, o Neo, ele funciona como uma espécie de messias para as máquinas. As máquinas que criaram o Neo, tá? Como um messias. E eles vão resetando o Neo de tempos em tempos. Onde esse Neo que a gente assiste desse filme, ele é apenas uma espécie de sexta versão. Quando nós fazemos a análise na Bíblia e conseguimos entender que em determinado momento, o livro de Apocalipse ele fala sobre as cabeças da besta e fala sobre 7 cabeças da besta. Então nós analisamos que o Neo, ele na verdade, ele se refere justamente o quê? A uma sexta cabeça, ao sexto anticristo. Eu pessoalmente, eu entendo que os anticristos que vieram à Terra, tá? Isso é algo pessoal meu, tá? Vocês não precisam crer da mesma maneira. Mas sim, a Bíblia fala de 7 cabeças, onde a sétima ela retornará. Então eu entendo que a primeira cabeça foi Caim, a segunda, Nimrod, a terceira, o faraó que estava ali no Êxodo com Moisés, do qual eu ainda estou fazendo o estudo para entender qual era precisamente, mas é um estudo muito difícil. A quarta cabeça, Nabucodonosor, exatamente como a estátua de Daniel, ela define aquela cabeça dourada e é dado esse sonho a Nabucodonosor. A quinta cabeça, Alexandre o Grande, até pelas decodificações das próprias profecias ali que você consegue ver ligado ao Império Grego. E a sexta cabeça seria Nero, tá? Quando você faz um estudo muito profundo da época de Roma, etc., o número 666 e 616 está ligado à figura de Nero. Então você consegue ter 6 cabeças ali. Então existe uma sétima que virá para o nosso tempo, onde ela sofrerá uma ferida de morte, e do abismo subirá uma dessas que já vieram, porque assim está lá no versículo da Bíblia, e ela se tornará uma espécie de ressurreição desse sétimo, entendeu? Que na verdade aí é chamado de oitavo. É assim que se entende essas profecias. Quando você tem conhecimento que essas entidades elas sobem do abismo, elas onde é o abismo, pessoal? O local onde esses seres estão aprisionados. Então eles morrem, só que eles retornam porque o tipo de lidar de Deus com o espírito desses seres que são malignos é diferente de você e eu, onde nós morremos e nós entramos em uma espécie de aquilo que a Bíblia chama de sono. Então é aí que nós entendemos aquilo que os ocultistas chamam. Vocês vão me perguntar assim, Samuel, seria uma reencarnação? Sim, mas permitida por Deus dessas entidades, porque eles estão ligados a um tipo de juízo que Deus coloca para eles, tá? Então o Neo, na verdade, ele, como eu disse, ele é uma espécie de símbolo de Jesus. Só que ele ele na verdade, ele também simboliza os anticristos. E ele, na verdade, é alguém que trabalha para as máquinas, para resetar essa máquina constantemente. Tá? É esse aprisionamento dos humanos em relação a esse tipo de sistema. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Outro ponto interessante, pessoal, que toda a quadrilogia, né, tanto a trilogia como o último filme, eles abordam muito o aspecto em que eles ficam colocando se as pessoas elas possuem um destino ou se elas têm livre-arbítrio. E esse destino no sentido daquilo que, igual o calvinismo coloca, se você é um ser programado. E aí eu falo, pessoal, vocês são programados? Não. O que seria o entendimento da Escritura quando ela fala sobre destino? Na verdade, seria missão. Aquilo que Deus ele criou, formou você para fazer. Tá? Aquilo que você está apto e tem um dom que Deus ele deu natural para que você faça. Então, isso seria o destino e o sentido da sua existência. Agora, o interessante é que o calvinismo e esses outros tipos de entendimentos, eles colocam como que você está aprisionado nisso, e você nem pode mudar ou sair disso.
Agora, é interessante que Deus ele coloca a opção que se você quer seguir aquilo que ele te fez, aquilo que ele tem como propósito para a sua vida, se você quer seguir esse propósito. Aí está a diferença. Deus não é um ser tirano e não obriga ninguém a servi-lo. E isso é interessante. E aí que a gente tem esse paradoxo, mas em realidade nós temos sim essa escolha, esse que eu chamo de livre-arbítrio nesse sentido, arbítrio de arbitrariedade, de você poder escolher, julgar e escolher algo. É isso que Deus ele te permite. Por quê? Porque ele quer que você o ame de maneira genuína. Tá? Agora, aqueles que são do maligno, igual eu fiz a leitura do verso de Isaías, tanto o diabo como as entidades malignas hoje, qual seria a função delas dentro agora do mundo, do nosso universo, de tudo, após o mal ter sido manifesto? A função delas é indiretamente serem aqueles que serão como uma espécie de coador, de filtro daqueles que ainda querem a Deus ou não. Porque, querendo ou não, mesmo que as pessoas não creiam nisso, nós só nascemos neste mundo porque Deus está, de certa maneira, querendo que você escolha sim ou não. E que você mostre quem é você, qual é o teu caráter. Por isso que Adão e Eva já foram colocados numa espécie de sistema onde eles já mostravam qual era o caráter deles. Do contrário, seríamos apenas seres mecânicos que não teríamos nenhum tipo de interação. Tá? E não é isso que Deus ele fez. Ele fez já todos os seres e já testando a cada um de nós. Por quê? Porque é uma questão já ligada à queda dos anjos. Então Deus ele quer que esse conflito cósmico termine. Então, atualmente, Satanás ele só existe, a semente do mal só existe no mundo e etc. por causa disso. Para que, de certa maneira, nós venhamos traçar essa escolha. Mas é interessante o diálogo que é colocado entre Morpheus, entre o Neo, principalmente esse primeiro diálogo, porque faz a pessoa ela argumentar dentro de si o que seria esse destino. Então, existe um destino de Deus para nós? Sim, no sentido de aquilo que ele fez você, como aquilo que ele deixou como uma missão, aquilo que ele quer de você, né? Uma pessoa do qual ele deu dom, por exemplo, para cantar, ok, ele quer então que você cante para ele. Agora, alguém que ele não deu dom, por exemplo, para cantar, ele quer que essa pessoa cante para ele, né? Ou para todos, que ela faça isso como centro daquilo que ele determinou para ela. Não, se ele não deu para aquela, ele quer que a outra pessoa faça isso. Já esta, ele deu outro tipo de dom, e quando as pessoas elas invertem esses papéis, é o que causa o caos, a desorganização, a desordem, e é isso que, com certeza, foi ocorrendo no mundo angelical, onde os seres eles não quiseram aquilo, a ordem, aquilo que Deus ele propôs para cada um. Tá? Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? É interessante que todos nós temos uma pergunta de existência, né, pessoal? Então isso está ligado muito com o nosso sentido de ser, aquilo que eu chamo de pré-existência, onde os versos da Bíblia falam que Deus ele nos conheceu de antemão. Tá? Eu estava lendo esses dias um estudo muito interessante sobre esses termos, o verbo conhecer, toda essa questão, a analogia dessas passagens. Em outras palavras, você poderia traduzir que Deus ele te conheceu e tivemos um relacionamento de antemão. Olha que interessante. O verbo conhecer lá ele sempre foi entendido como uma questão de relacionamento. E é triste que o sistema religioso que faz parte dessa matrix hoje, né, dessa analogia dentro disso que a gente está colocando aqui, relacionando com o filme, onde ele faz você entender da seguinte maneira: olha, quando fala que Deus te conheceu de antemão, é apenas na mente dele, viu? Ele nunca te conheceu antes. É apenas uma mente dele que olhou para você no futuro. Então você é apenas um ser o quê? Se torna um ser programado.
tá? Um cara que apenas é um filme já visto por Deus. E não é assim. Eu creio, inclusive, que o Eterno, ele tem a capacidade de, obviamente, autolimitar-se em muitos aspectos. Quando Deus ele demonstra certo tipo de mudança de atitude em relação a alguma coisa, como por exemplo com Moisés, aconteceu isso, com a cidade de Nínive, com várias questões onde ele apresenta um tipo de mudança, é por quê, pessoal? Porque eu entendo que Deus ele se abstém de certas questões para poder permitir aos seres uma escolha genuína. Do contrário, Deus nem poderia interagir. Ele ficaria apenas vendo filmes repetidos e agindo com seres que ele programaria esses seres para algo como seres robóticos. E o filme Matrix, ele trata muito dessa questão, né? Sobre o livre-arbítrio e o destino, como eu disse. Então, realmente, quando nós nos deparamos com a nossa vida, nós começamos a perceber que tem algo errado, tem algo mecânico, algo mecanizado dentro do nosso mundo. Só que o triste é que, geralmente, o sistema faz a gente crer que foi Deus que mecanizou. E eles ainda usam atributos de Deus como onipotência, onisciência, onipresença, para fazer com que a gente caia nesse engano de que tudo está mecanizado por ele. Ah, como Deus é onipotente, você não pode fazer nada. Como Deus é onisciente, você não pode nem escolher, você pode. Ele já sabia o que você escolhe, você é um coitado. Como ele é onipresente, ele está em tudo. Mas não, gente. Deus ele não está usando de sua onipotência nesse momento. Se ele usar toda a onipotência dele, nós nem existiríamos. Deus não usa a sua onipresença a todo momento. Se ele quiser, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não está no coração do ímpio. Ele não está no coração de Satanás, ele não é Satanás. Vocês estão entendendo? Da mesma maneira, a onisciência dele, ele pode conhecer as coisas, ele pode mostrar coisas do futuro, mas ele não mexe nas nossas escolhas e nem atravessa essa questão. E ele, como um ser justo e perfeito e verdadeiro e bom, benéfico, ele respeita isso e nos deu a chance de demonstrarmos genuinamente se nós o amamos de verdade ou não. Esse é o grande sentido e o porquê o mal, inclusive, veio a existir no universo. Eu trato disso numa série chamada A Origem, aqui no canal. Então isso é importante vocês entenderem. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Aqui entra um pouco do pensamento gnóstico, tá? O que acontece? O gnosticismo, ele entendia que todos nós chegamos aqui como escravos. Nós somos escravos do sistema maligno. Agora, a chance de vir aqui, entrar nesse mundo, encarnar, passar por um tipo de interação, na verdade é um privilégio, tá? Por isso que a Escritura chama a cada um de nós de vasos de misericórdia. Demonstra a misericórdia que Deus tem por nós. Então, na verdade, é um privilégio termos a chance de existirmos e estarmos aqui trocando essa ideia hoje. Claro que daí, esses caras, eles colocam aquilo que é o gnosticismo. O gnosticismo entendia que o Deus do Velho Testamento, na verdade, seria o diabo, e que ele criou o mundo, arquitetou o mundo como uma espécie de prisão. Eles até compreendiam que a figura de Cristo era como um Messias, um libertador, só que, na verdade, eles relacionavam, inclusive, a figura do Messias como se fosse Satanás. Olha só. E que Satanás é o libertador que quer tirar você de uma espécie de sistema de ordens e leis que Deus ele colocou. Olha só como eles fazem a inversão do negócio. Então, essa questão ambígua, o filme Matrix, ele coloca muito. Então, você tem que saber separar. Tá? Nós somos, sim, escravos do sistema, mas não por nascermos. Tá? E isso é muito importante as pessoas compreenderem. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo.
Aqui é uma águia bicéfala, tá? Um símbolo, não sei se vocês percebem onde eu estou colocando o mouse. É um símbolo maçônico, tá? Da dualidade. Então, tem aqui uma pequena pirâmide, né? Essa conversa aqui, ela é muito... Existem outros pontos do filme, a live ela ficaria muito, muito longa se eu colocasse todas as questões, né? Há muitas coisas de numerologia, dos nomes, entre muitos padrões que são colocados em toda a trilogia e quadrilogia, tá? É muito, mas muito amplo, né? Porque os irmãos Wachowski, eles beberam muito de todas essas fontes e, inclusive, uma vez eles não falam muito desse aspecto, né? Mas uma vez eles reconheceram que cada nome, cada número, cada passagem, cada cor, cada coisa que foi colocada na série Matrix, elas têm todo um sentido. Tá? Eles reconhecem realmente que tem todo um sentido. Então aqui, com certeza eles são iniciados dentro desses tipos de escolas de mistério, etc. Então por isso que eles fazem toda essa correlação. Outro tipo de parte que eu gostaria de ressaltar é essa conversa que é chamada de propósito, tá? Deixa eu ver se a live ela não caiu. Se a live está aqui ainda, ok, valeu, está aqui ainda. Então, outra parte interessante é a conversa do Smith no segundo filme, tá? Onde vale lembrar que no primeiro filme o Neo ele é morto pelo Smith, ele toma vários tiros e ele ressuscita. E ele acaba tendo uma absorção de toda a Matrix. Ele mostra ali claramente que ele é uma figura messiânica ali, e ele entra dentro do Smith, do agente Smith, e explode ele, né? No segundo filme, esse Smith retorna e ele tem uma conversa com o Neo, e eu acho interessantíssima. Para mim, ela é uma analogia de uma conversa do diabo com Jesus. Prestem bem atenção. Senhor Anderson, recebeu a encomenda? Sim. Que bom. Smith, seja o que for, a leitura não é de uma máquina. Surpreso em me ver? Não. Então está ciente De quê? da nossa conexão. Eu não entendo exatamente o que aconteceu. Talvez uma parte de você gravada em mim, alguma coisa regravada ou copiada. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu por uma razão. Vou colocar brevemente algo aqui que eu já abordei no canal, pessoal, que para alguns religiosos, principalmente de plantão, para eles é difícil eles compreenderem, né? No cristianismo atual, foi colocado que Jesus ele seria o próprio Deus Pai. Então os caras eles fazem uma confusão tremenda em vários aspectos. Jesus é o Deus Pai? Não, em nenhum momento. Né? Jesus é filho, está submisso, recebe poderes de Deus, etc. Jesus chama ao Pai, mesmo em seu estado glorificado, etc., de meu Deus. Tá? Então é muito claro a diferença dele como ser e etc. Agora, quando você tem esse tipo de compreensão, você percebe que a Escritura chama ao Messias de primogênito da criação. A que criação a Escritura ela se refere? Quando nós entendemos que há uma queda de anjos e Deus ele reformula, quando você faz estudos profundos, até mesmo da literatura hebraica, como o segundo livro de Enoque, o próprio livro de Enoque, o Targum, todo o conhecimento hebraico, e quando você associa com aquilo que já está no nosso cânon, você consegue perceber que quando há a queda dos anjos, as dimensões celestiais e aquilo que é chamado de terra, lá no Gênesis 1, no Bereshit, Bará, Elohim, né? Aquele criou Deus, né? E aí fala sobre céus, esse Chamaim e terra, Aretz. Você consegue entender que era uma dimensão inicial onde todos os seres estavam ali. No verso 2, você vê que tudo entra em caos. Tá? E aí fala que o Espírito do Eterno pairava ali, nidificava sobre as águas, etc. E no terceiro verso fala sobre a luz, onde ela vem a existir e etc. O que significa ali? O Messias, ele sendo este que foi morto antes da fundação do mundo, você começa a entender coisas atemporais, onde algo que ocorreu lá no mundo espiritual está vinculado quando ele veio aqui em carne,
aqueles dois eventos. E, na verdade, todas as nossas dimensões elas começaram a serem recriadas. Por isso a Escritura fala de novos céus e nova terra, ou seja, até as regiões celestiais elas começam a ter um tipo de regeneração, de renovação, algo novo que é feito. E é disso que o Messias ele é chamado de aquele que tem a primazia, de primogênito dessa criação. E quando você tem esse tipo de compreensão, você consegue entender que o padrão, aquele que liderava isso antigamente, na verdade o reino dos anjos, etc., e era esse antigo querubim, esse antigo ungido, esse antigo escolhido, esse antigo Messias, você consegue compreender que é Satanás. Porque quando você faz estudos sobre os títulos que Satanás ainda é colocado no nosso cânon, na Bíblia, e os títulos que Jesus ele possui, você consegue ver paralelos e como se fosse uma espécie de paradoxo. Por isso que tem alguns loucos que até construíram um tipo de ideia religiosa de que Jesus e Satanás são o mesmo por causa dos títulos que eles possuem. Só que, em realidade, ocorre que Jesus ele é aquele que é outorgado e dado em dobro aquilo que Satanás perdeu. Você consegue também analisar isso pela analogia bíblica dos primogênitos que foi colocado na Bíblia, onde você vê Caim e Abel, onde você vê Esaú, Jacó, onde você vê Ismael, Isaac, tá? E onde você sempre vê a figura de primogênito sendo má e de repente ela caindo e o segundo filho substituindo este e tendo uma honra no lugar. A Bíblia, ela nunca joga dados aleatórios. Repito, a Bíblia nunca joga dados aleatórios. Todos os padrões que ela coloca são sombras do mundo espiritual, do passado, presente e futuro. Por mais que alguns venham a surtar, Satanás ele foi esse primeiro escolhido dentro do mundo angelical. Então você percebe que nessa conversa aqui que é colocada do Smith e o Neil como essa espécie de Messias, o Smith como esse anti-Messias, você vê ali Satanás e Cristo conversando. E olha que interessante. E que razão é essa? Eu matei, Sr. Anderson. Eu vi o senhor morrer. Com uma certa satisfação, devo acrescentar. Então, uma coisa aconteceu. Uma coisa que eu sabia ser impossível, mas aconteceu de qualquer forma. O senhor me destruiu, Sr. Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Eu não pude. Eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. E agora estou aqui por sua causa, Sr. Anderson. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado. Sou um novo homem. Ele coloca que ele é um novo homem e tal, mas, ou seja, Satanás ele foi desconectado de todo o sistema e hoje ele é o quê? Um ser caído que é seguido pelos seus anjos. O agente Smith aqui, né, nesse filme, inclusive, ele se duplica, ele tem vários ali que seguem ele, do qual ele vai contaminando e vão se tornando como ele. É interessante o tipo de analogia. Ele, como um vírus, ele vai contaminando todo o sistema. Então, Jesus ele destruiu a Satanás. Você consegue perceber e entender isso. Eles são os dois antagonistas, né? Claro que no momento quando Cristo está na cruz e ele tem essa vitória de uma maneira muito macro, é falado ali que Miguel, né, ele derruba a Satanás, não porque Miguel e Jesus são o mesmo ser, tá? Tem gente que tem feito essa confusão aí, mas ocorre que Jesus estava na cruz naquele momento e no mundo espiritual também ele estava aqui, dando sua vida. Então, naquele momento, a batalha que estava se desenrolando ali dentro do mundo espiritual, Miguel se tornou esse que estava como líder dos anjos e Deus deu poder ali a ele para que ele expulsasse a Satanás. Mas aquele que vai acabar com o inimigo, com o anticristo e com tudo, com o sopro de sua boca, será Jesus em sua volta, no retorno, onde todas as entidades do mundo atemporal elas estarão unidas ali numa batalha final, tá? Por assim dizer, e como você também, aparentemente, sou livre. Meus parabéns. Obrigado. Mas... Aqui já vou encerrar aqui, mas aí ele começa a se multiplicar e tal. Mas é interessante esse tipo de conversa. Da mesma analogia que eu fiz quando falei sobre o filme Batman vs Superman, onde Superman ele representaria a Jesus e Batman a Satanás ali, ele tendo um tipo de conversa. E é muito interessante esse tipo de
de analogia que eles colocam em filmes, né, para nós. Bom, vou parar aqui a tela. Então, pessoal, a gente consegue fazer esse tipo de analogia dos personagens principais ali da Matrix, né? Existem outros personagens interessantes, como, por exemplo, o Chaveiro, que é mostrado no segundo filme. Tá? O personagem do Chaveiro, ele é aquele que, em dado momento, inclusive, ele é protegido lá por uma outra entidade maior que ele, lá, dentro de um programa maior que ele, chamado Merovingio, né? E ele aqui, ele abre portas, né? Interessante que entidades sempre guardam portas, né? Portais dentro do mundo espiritual, dentro daquilo que nós conhecemos pelos anjos. E aí, inclusive, tem uma analogia interessante, né? Onde o chaveiro, ele guarda a porta para aquilo que é chamado na computação de mainframe, onde seria a parte onde Deus ele estaria, né? E que aquilo ele, só ficaria acessível por 314 segundos. Então tem toda uma questão lá no momento do filme, onde a energia ela cai a um tipo de apagão, que aquilo está ligado ao quê? A eclipses. Os eclipses, pessoal, são apagões naturais dentro do nosso sistema, ligados a Sol e Lua. E naquele tempo, as entidades elas estão o quê? Com os portais abertos. Tá? Isso é muito interessante. É uma espécie de reset do nosso sistema natural. Eu entendo que aquele 314 segundos ele faz uma alusão a Êxodo 3,14, onde o verdadeiro tetragrama, em termos de maneira plena, sendo pronunciado, ele está ali, que seria em primeira pessoa, Aleph, Re, Yod, Re. Tá? Não que o Yod, Re, Vav, Re não seria. Tá? Aquilo é o tetragrama em terceira pessoa que nós mencionamos e nos falamos em relação a Deus. Tá? Mas no Êxodo 3,14 é colocado aquilo em primeira pessoa, né? Que seria como dizer eu existo, ou eu sou, em hebraico, Hayah. Né? Então, não é à toa. Esse 3,14 também, eu creio que tem algum tipo de relação com o pi, tá? Porque quando você faz a questão do pi, ele é 3,14 e tem outros números ali. Então, com uma questão do nosso mundo fractal sendo demonstrado ali, o chaveiro ele possuía esse conhecimento. Tem uma outra entidade que ela guarda o oráculo. O oráculo, inclusive, é uma espécie de alusão, assim como o arquiteto alude a Deus, o oráculo faz uma espécie de alusão também a uma figura, como se fosse o Espírito Santo também, como uma mulher, aquela que tem a parte sentimental, e que ela entra ali em conflito com o arquiteto, dentro do o arquiteto todo racional e matemático, ao oráculo toda sentimental, que entende supostamente o lado dos humanos. O próprio arquiteto ele fala assim, como eu sou o pai da Matrix, ele coloca que o oráculo é como se fosse a mãe, tá? Mas ela é protegida por uma entidade que é chamada de Seraf. E é interessante que Seraf seria o termo serafim em hebraico, tá? Então você percebe que o filme Matrix ele faz muita analogia daquilo que é o contexto bíblico, né? E eles usam muito isso. Tem uma entidade também muito importante no segundo filme que é chamada de Merovingio, tá? Ele é descrito pela Oráculo como se fosse o programa mais velho da Matrix, um dos mais velhos, tá? E isso é interessante. Por quê? O Merovingio ele é um cara todo burguês, todo certinho ali, francês. Por quê? Porque é uma linhagem ligada, eu já falei aqui no canal, ligado aos chamados reis da França, tá? Pertencentes a uma espécie de tribo ou de linhagem, onde o último rei merovingio foi Dagoberto II, tá? Eu já comentei sobre essa questão no canal aqui. E eles dizem, esses merovingios, que eles seriam descendentes de uma espécie de linhagem secreta de Jesus com Maria Madalena. Em realidade, eles não são filhos. Jesus ele não teve filhos e tal, mas eles guardam o quê? O sangue da semente maligna, tá? No tempo contemporâneo. Filhos de Notre Dame, né? Descendentes desse exílio. E eles se dizem herdeiros da Jerusalém, só se for da Jerusalém terrena, porque da celestial eles não são. E eles tentam recuperar esse reinado, tá? E assim a gente percebe o Merovingio como aquele que era protagonista da segunda fase da Matrix. O arquiteto ele fala que existiu uma primeira fase, onde ele chamava de paraíso, onde todos os seres eram perfeitos. Só que ele coloca que os seres não tinham livre-arbítrio, como se eles fossem um monte de robozinho, sabe? E que aí isso causou um conflito. Olha só, em realidade, não quer dizer que a gente não tem o livre-arbítrio. Deus ele nos deu a escolha,
Só que, com certeza, o que acontece na queda dos anjos? Os seres não estão o quê? Em acordo com o Eterno, naquilo de seguirem a Ele de maneira genuína, aquilo que Ele colocou como ordem para nós, né? E os mandamentos são quebrados e, obviamente, aí há uma queda dos seres celestiais, etc. E aí é desenvolvida uma segunda parte, uma segunda etapa dessa Matrix, e ela é chamada de pesadelo, onde aí existe já uma dualidade, fruto da primeira queda. Então a gente consegue já entender a questão dos demônios, da semente maligna, etc. E o Merovingio era o idealizador dessa segunda parte, ou seja, ele agora é um ser caído e ele não se saiu bem, né, nesse tipo de programação dele. Tá? Então aí sim eles colocam uma terceira fase da Matrix, onde é colocado o Oráculo como desenvolvedor da Matrix, que ela tem um sentido intuitivo, mais materno, onde ela procuraria entender os pensamentos, as emoções humanas. Tá? Só que esse personagem, o Merovingio, é interessante que ele alude o quê? Essa semente maligna. Ele tem uma espécie de esposa, né? Uma espécie de esposa, onde ele tem um tipo de casamento de aparência. Isso é interessante, porque os merovingios da semente maligna, eles possuíam casamentos armados mesmo, tá? De total aparência. Essa personagem, inclusive, que é a esposa dele, é chamada de Perséfone no filme, onde na mitologia grega ela era esposa do deus do mundo inferior, do Hades. Ou seja, literalmente ela representa uma espécie de esposa de Satã, e o Merovingio ele pode ser uma espécie de sátira, de representação de Satanás, aquele que guarda essa linhagem maligna, né? Tanto que ele sempre fica com um cálice, bebendo vinho e falando um monte de palavrão em francês. Na primeira vez que ele aparece, ele está num local onde o restaurante, que ele começa a explicar várias questões da lei de causa e efeito, se chama A Verdade, né? Ele se acha a verdade. E aí ele, né, dentro dessas explicações, você percebe que ele se alimenta, né, da Matrix, ele se alimenta inclusive da energia sexual, do qual aparece uma personagem, uma moça que vai até um banheiro, porque ela se viu afetada por um bolo, por algo que ele fez, né? Então você percebe que Satanás ele realmente ele se alimenta dessa energia mesmo sexual, da energia dos seres humanos, assim como a própria Matrix se alimenta da energia natural de nós, seres humanos, como se fôssemos alimento ou bateria para esses seres, né? E essa é a filosofia desse cara, do Merovingio. Então, há aqueles que entendem que ele seria como Satanás ou um antigo escolhido banido da Matrix. Eu entendo exatamente isso como um símbolo disso, e aquele que desenvolveu uma programação e ela saiu um grande caos. Por isso que ela é chamada de pesadelo. Tá? No terceiro filme, existem outros personagens que entram, que inclusive uma delas está ligada ao quarto filme, que eu vou esperar para explicar um pouco sobre ela. Existe um local onde eles chamam de submundo, onde o Neo ele fica preso, onde tem um cara lá que se chama de Trainman, o cara do trem, onde ele seria equivalente a uma espécie de entidade, o Caronte, o barqueiro, na mitologia grega, onde ele levava as almas ali, né, a esse reino do submundo. E o Neo ele fica preso ali numa espécie onde ele sai por um lado do metrô e volta no outro, como se fosse uma prisão dimensional. Tá? Então você percebe que o Neo ele representa realmente essas entidades dentro de prisões dimensionais. Um programa ali, um tipo de personagem que é apresentado no terceiro filme, é uma que se chama Sati, e ela reaparece no Matrix 4. Tá? Ela é um programa dentro daquilo que é colocado no filme, que ela foi resultado do amor de outros dois programas. Os programas, no geral, quando você faz a leitura do filme Matrix, eles se tratam de entidades, tá? Mesmo que eles chamam de programa, elas são entidades. E os humanos são os mesmos programas, só que inseridos de uma maneira com corpos físicos. Tá? Porque se você fizer uma análise de todos esses filmes, você perceberá que mesmo aqueles que são ditos humanos, eles são também programas, só que eles são inseridos e libertos dentro da Matrix, e eles possuem esse corpo físico. Tá? Então você consegue fazer essa análise. Eu vou caminhando um pouco para partes que estão relacionadas ao quarto filme. Mas antes, o desfecho da trilogia é que, em dado momento, o Neo, inclusive eles faziam parte de um grupo ali, que quando eles eram despertos, eles se dirigem até uma cidade, onde ela, não por coincidência, é chamada de Zion. Só que essa Sião dos caras é muito estranha, porque ela fica dentro das profundezas da Terra.
No segundo filme, eles fazem um tipo de bacanal ali, de festa, lá uma festa toda sexualizada e etc., onde você percebe que aqueles humanos ali, na verdade, eles representam algo que, como eu já disse, as coisas do filme Matrix, eles são ambíguos, né? Ora, eles representam os humanos ali que vivem em Sião, em Jerusalém, né? Mas você percebe que, na verdade, é uma Jerusalém caída. Está muito ligado àquela passagem de Ezequiel 31, onde um Éden antigo ele é jogado para dentro da terra. Tá? Por isso que, inclusive, até hoje as pessoas conseguem encontrar cristais gigantes e coisas interessantíssimas debaixo da terra, ligado a uma espécie de mundo muito lindo que houve, mas que ficou enterrado, né? Literalmente. Por quê? Porque esse é o antigo mundo dos anjos. Então você consegue fazer esse tipo de entendimento. Então, essa Zion, essa Sião do filme Matrix, ela aponta muito mais para um local que seria o Sheol, da dimensão hebraica, ou Hades, né, dos gregos e tal, onde em realidade eles apontam para o mundo caído. Então você consegue analisar que, na verdade, esses humanos que querem se libertar, ora eles fazem esse sentido ambíguo que seria como se fosse semente do mal querendo se libertar do controle de Deus. O arquiteto sendo como Deus e as máquinas sendo como anjos controlados como máquinas, como robôs. Então tem todo esse tipo de sentido ambíguo que o filme ele acaba fazendo em várias partes, tá bom? Dando continuidade aqui, pessoal. Você percebe que eles estavam numa nave que é chamada de Nabucodonosor. Tá? Inclusive, tem uma passagem bíblica, deixa eu me lembrar que passagem bíblica que era. Ah, sim. Na nave é mostrada o nome Nabucodonosor, que é o nome de dessas cabeças da besta, tá? De um imperador que varreu, né, sempre escravizou ao povo de Israel, sempre foi usado como alguém que, exatamente como o Smith, ali como o verso de Isaías 54:16, que Deus ele acaba usando ao ferreiro, as entidades, como aqueles que Deus ele permitia que eles tivessem domínio sobre o povo de Israel, sobre aqueles que deveriam servir a Deus. Por quê? Como um juízo, tá? E existe uma passagem bíblica na nave Nabucodonosor, que é Marcos 3:11, que diz: E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. É uma analogia estranha, porque eles colocam esse tipo de versículo na nave, né? Talvez mostrando que essa nave leva a Jesus, ou seja, ao escolhido, só que de uma maneira, eu entendo, tá? Como eu sei que esse Neo ele não é o Jesus verdadeiro, né? Ele não representa, mas ora ele representa aquele que é profano, como se fosse uma espécie de inversão desse versículo. Como dizendo que esses espíritos imundos que clamavam dizendo tu és filho de Deus, como se eles estivessem falando para o anticristo. Estão entendendo? Uma análise contrária. Porque a nave Nabucodonosor que leva a isso e tem esse versículo estranho ali, entendeu? É interessante que quando o Neo ele se dirige no final do terceiro filme, quando ele vai encerrar, ele vai fazer uma espécie de pacto com a máquina, com uma espécie de Deus ex machina, chamado ali, inclusive, dentro da mitologia Matrix, onde Deus ex machina seria o Deus saído da máquina. Vem um rosto ali que se forma e ele conversa. E ele é feito um pacto para que ele se livre do Smith, o agente Smith, que ele age como um vírus, ele vai contaminar todo o sistema. E é interessante que é feito um tipo de troca. E a nave do qual ele pega para chegar até esse local, ele vai junto com a Trinity, se chama Logos, que seria o termo em grego para verbo. Ou seja, o Logos que leva o Messias ligado a esse ser que está se dirigindo a um local e ele é um Messias. Né? Então você percebe que tem realmente toda essa analogia com o Neo. E aí ele vai e vence o Smith e ele, inclusive, liberta, ele consegue esse tipo de trégua entre humanos sendo escravizados por máquinas. Assim termina essa espécie de terceiro filme, onde ao fim o arquiteto ele pega e fala assim: até quando você crê que essa trégua vai ficar? Né? Então o Neo ele faz ali o papel realmente de um Messias. Quando ele morre, ele até abre os braços. Poderia até estar passando aqui as imagens, mas não sei até que ponto eles permitem, né, que eu passe certos tipos de imagens e trechos dos filmes. Então eu vou evitar um pouco isso. Então você consegue fazer a analogia que realmente o Neo é aquele que traça esse tipo de paz entre máquinas, ou digamos, Deus,
com esses humanos que, na verdade, eu percebo muito mais que não são os humanos que nos representam ali, mas como uma espécie de sentido ambíguo, né? Aqueles que são do maligno. E essa Zion lá do intramundo, do Sheol, tá? Então você consegue perceber esse tipo de troca, tá? Agora, o que acontece? Indo para o quarto filme, tá, pessoal? O quarto filme, ele está completamente ligado. Eu vou colocar até o trailer aqui, porque ele apresenta uns personagens novos e uma releitura do Neo, da Trinity, até do Smith, tá? Faz um tipo de releitura. Isso aqui eu vou colocar e vou compartilhar com vocês esse trailer, tá? Do quarto filme. Eu creio que isso aí eles não vão ligar. Thomas, você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco. Não usamos essa palavra aqui. Bom, o quarto trailer começa com o Neo. Ele está inserido novamente na Matrix, tá? E ele está conversando com um personagem ali que ele é um terapeuta, tá? Alguns chamam ele de analista, né? E eu vou dar aqui os spoilers, tá, pessoal? Esse analista, ele é o antagonista aqui, o personagem principal, o inimigo no quarto filme. E ele é aquele que é responsável por aprisionar o Neo e reinseri-lo dentro da Matrix. Então você percebe uma primeira coisa. O Neo como uma espécie de Messias, onde ele conseguiu uma suposta trégua, se sacrificou ali pela Trinity. Inclusive lá no segundo filme, no primeiro filme, ele ressuscita com um beijo da Trinity. Tá? Ela dá um beijo nele no mundo real e ele ressuscita. No segundo filme, a Trinity ela está ferida, de uma ferida mortal, e o Neo, dentro da Matrix, ele tira essa bala, inclusive toca o coração dela e faz com que ela ressuscite, porque ela morreu. Então, ele faz uma troca disso. Já no terceiro filme, ela morre e ele morre. Tá? Ambos morrem. Nesse quarto filme, por isso que ele chama Matrix Resurrections, ambos são ressuscitados. Tá? Só que você percebe que a missão dele como Messias, ela falhou, né? Porque esse sacrifício dele não causou a paz total das máquinas e humanos, né? Há uma continuação ali de vida. Talvez alguns vão me dizer assim, mas Samuel, quando Jesus veio aqui, o mundo continua também. Jesus não teria falhado também em sua missão? Não, porque em realidade ele deixou bem claro que o mundo ainda teria um tipo de continuação até o momento que todos os seres, né, eles nascessem, porque por isso que existe uma passagem em Apocalipse onde diz o seguinte: as almas elas estão ali e pedem justiça ao Eterno, e ele diz assim: aquietem-se, tá, até que o número de conservos se complete. Ou seja, a humanidade que nasce aqui é um número específico de pessoas que precisa passar por isso que nós chamamos de vida. Por sua vez, escolha. Então, nós estamos nascendo aqui. Então, o nosso mundo ele foi feito justamente para isso, para que pessoas venham aqui e tracem uma escolha. Tá? Creia você ou não na questão da pré-existência, é inegável que estamos aqui traçando uma escolha. Dentro desse entendimento, o Messias ele deixou claro que, após todos esses traçarem sua escolha, em dado momento, os tempos eles culminarão e o Eterno ele permitirá que Satanás ele venha reunir todas as nações, etc. E aí, sim, ele virá buscar aqueles que faltam, virá com aqueles que já estão com ele, com todos os seus anjos, e dará início a essa ressurreição macro, onde todos o que serão levados para a nova terra e novos céus. E aí ele dará fim ao mal de uma vez, para sempre. Agora, esse Messias aqui, você percebe que ele é um Messias que falhou. Esse Neo, você já percebe que, inclusive, o tipo de temática que colocam para ele nesse quarto filme, fazem até piada com ele e tal, ele já não tem o seu poder de antes.
ele tem dificuldades para recuperar. Você não vai ver um Neo igual do Matrix Reloaded e Revolutions, como no segundo e terceiro filme, onde ele é o cara ali. Você vai ver ele ainda todo duvidoso, todo com muitas dúvidas ali do poder dele. Ele perdeu parte desse poder. Eu vejo como se fosse uma espécie de alegoria ou de zombaria da figura do próprio Messias, onde as pessoas já não acreditam nele, já passou um grande tempo na cidade. Zion, inclusive, a Sião, já não existe mais. Existe uma nova cidade chamada de Io. Io, inclusive, dentro do... Ela é um tipo de abreviação para entrada e saída de dados em programas de computador. Mas eu creio que, na verdade, eles fazem uma alusão àquilo que seria Ninfa na mitologia grega, ou um satélite de Júpiter, tá? Dentro da astronomia, os caras eles dizem que que essa região, que esse lugar, ele é ligado a condições como o inferno. Eles ligam muito a Io como se fosse o inferno. Então, a cidade que ficou no local de Zion seria a cidade de Io, que seria uma espécie de inferno, tá? Onde os humanos estão agora vivendo junto com máquinas, onde certas máquinas elas desertaram com o sistema quando houve a paz. Então eles estão vivendo agora juntos em harmonia. E há total uma inserção daquilo que é chamado de transhumanismo, porque na ressurreição, podemos dizer assim, de Neo e Trinity, eles são reinseridos pelo analista no sistema, onde é colocado algo interessante. Ele diz que eles perceberam que os humanos, quando eles estão desesperados, com medo e algo do tipo, eles produzem muito mais energia do que a forma que eles produziam energia antes. Isso é bem interessante, tá? E continuando aqui essa questão, ele é reinserido junto com a Trinity, e ele entende que a energia deles junta é a que faz a energia total da Matrix funcionar. Ele percebe que ambos ali são escolhidos, tá? A Trinity agora é uma espécie de escolhida também, você percebe. Já não é o foco, não é o Neo. Eu diria até que a Trinity é o foco desse quarto filme, tá? Como aquela que, na verdade, salva o Neo no fim do filme. Então, ele é o cara responsável por aprisionar o Neo nessa Matrix. E eles fazem várias alusões, como dizendo que tudo é cíclico, analisando como déjà vus, como vários tipos de coisas são recolocadas assim, cenas que foram colocadas nos outros filmes, ou cenas de ação que são, na verdade, homenagens ou questões já colocadas nos outros filmes, como se fosse aquela alusão, aquela palavra de Salomão que ele diz, não há nada de novo debaixo do sol, né? Ou seja, digamos que aquilo que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, já é algo cíclico do que aconteceu no céu, exatamente. Eu até compreendo assim. Só que você percebe que a alusão de quem é Neo e quem é Trinity aqui, eu já entendo como um casal profano, que seria Satanás e essa entidade feminina, mãe das abominações, que vai trazer esse escolhido novamente. Só que você vê um toque muito grande daquilo que eu chamo de feminismo, que tem sido apregoado. Você percebe que isso tem sido colocado principalmente no cinema atualmente, com a Mulher Maravilha, Capitã Marvel, entre outros aspectos que eles têm colocado nos filmes em geral, fazendo com que as figuras dos homens sejam figuras de caras assim derrotados, caras que não se impõem como uma figura masculina, e que no final as mulheres têm que salvar a figura masculina ali, né? Bem contrário do que seria a figura messiânica que salva a sua noiva, né? Então você percebe que eu vejo muito isso, né? Existem outros elementos interessantes. O Smith, ele retorna, né, nesse quarto filme, na figura de um outro personagem, mas assim, de outro aspecto físico, né? Mas seria o mesmo porque eles dizem que o Smith e Neo estão completamente ligados, então, ressuscitando o Neo, o Smith também é recolocado na Matrix, na Matriz, né? E, inclusive, é colocado algo bizarro no filme, no final, que eu achei estranho. O Smith salva o Neo do analista, tá? Esse analista, ele é uma espécie de substituto do arquiteto. Você percebe que tanto o arquiteto como eles seguem caras que estão acima deles. Aí você começa a entender um pouco da mitologia da Matrix que eles colocam, onde eles dizem que existem superiores a eles.
Se formos entender dentro do nosso sistema que nós estamos inseridos, e daquilo que nós vemos no nosso mundo, e a analogia que a gente faz da Matrix e do filme e tal, nós podemos dizer que são os senhores do mundo, né? O diabo e os senhores do mundo que estão à frente de tudo, né? E a figura do analista seria aquele sistema tentando apaziguar aquele conflito interno que nós temos, dizendo que está tudo bem, né? Onde ele receita muitas e muitas pílulas azuis para o Neo. Então ele fica sempre preso na Matrix e ele nunca acorda. Ele tem ali determinados conflitos dentro de si, que ele consegue perceber e tentar lembrar da Matrix. Ele é um programador de jogos. Inclusive, ele programa o Matrix 1, 2 e 3 dentro do filme. Ou seja, aqueles jogos são, na verdade, a lembrança de algo que ocorreu real. Se você analisar isso, é uma analogia a que possivelmente, por exemplo, eles querem dizer o seguinte: que quando você assistiu Matrix 1, 2 e 3, é colocado para nós aqui que são o quê? Filmes, né? E tudo isso que eu estou colocando aqui, quando você faz estudos do conteúdo disso, o que querem dizer? São coisas reais, não são? Não o filme em si, o personagem Neo, a Trinity, mas as coisas que nós estamos colocando aqui e comparando com coisas bíblicas, com personagens bíblicos, a ponto dos caras terem, por exemplo, um Judas que trai o Neo e todos os humanos do primeiro filme, que é o Cypher. Ele é um cara que ele pega e trai, ele entrega o Neo, por exemplo. E ele fala que a ignorância era uma dádiva, né? Ou seja, há muitas pessoas, ele representa aquelas pessoas que querem estar aprisionadas na Matrix. Então, em outras palavras, eles colocam esse quarto filme como uma sátira, dizendo, olha, o primeiro, segundo e terceiro filme são jogos, são algo não real, tá? Mas quando você começa a analisar e sentir nuances de que aquilo seria uma realidade, eles querem dizer, sim, que realmente nós estamos tendo o quê? Convulsões, espasmos de despertar para uma realidade, né? Então ele faz toda uma crítica nesse sentido, o filme. Vou deixar aqui continuar rolando um pouco. Oi. Eu te conheço. Essa música que está rolando aqui, não sei se inclusive pode dar direitos autorais, ela chama White Rabbit, né? Coelho Branco, que faz toda alusão ao filme Alice no País das Maravilhas, onde ela segue o tal Coelho Branco, que é muito aludido desde o primeiro filme até esse último filme, no universo Matrix, tá? Onde ele leva eles para uma realidade alternativa, onde é o País das Maravilhas, né? Onde a gente consegue entender que está ligado a esse sistema maligno, onde ele está propondo que a pessoa venha despertar, né? Inclusive o CERN, que é o colisor de partículas, ele é um hexágono, né? Existe o projeto Alice, que é Alice, né? Eles fazem todo um jogo, né? Os ocultistas, eles têm todo um jogo com esse filme. Esse filme Alice no País das Maravilhas é um filme, inclusive, digno, né? Tanto ele como o segundo filme, que é Alice através dos espelhos, filmes dignos de serem analisados. Tem toda uma linguagem alegórica ali, muito profunda, metafísica, né? De todas essas questões. Então aqui a gente vê um Neo tomando pílulas azuis, olhando ali todo, né, surtado. Eles fazem até um tipo de crítica, mostrando que realmente as pessoas estão alienadas hoje no sistema, né? Por exemplo, o atual, né, de tecnologia, com celulares, né, e etc. Essa aqui é a Sati, que é um personagem que está ali no terceiro filme de Matrix, e ela se tornou uma espécie de substituta do Oráculo, tá? Onde os programas, aqueles que geraram ela, eles foram mortos, tá? Pelo analista. Então ela quer se vingar deles, e por isso que ela ajuda ao pessoal aqui nesse quarto filme a libertar a Trinity, tá? Do sistema ali, daquele casulo onde eles ficam ali inseridos. Primeiro o Neo ele é solto, depois a Trinity é solta, tá? Então a energia deles, a fusão deles é que realmente seria o poder total ali dentro da Matrix. É assim que é colocado nesse quarto filme, tá? Então o poder do Neo, o protagonismo dele é diminuído nesse sentido, e a Trinity
ela é exaltada. Agora, vale ressaltar que os tais irmãos Wachowski, eles passaram por uma questão transexual ali e tal, então você vê que eles percebem que eles querem colocar essa linguagem hoje que o feminino perdura, que o feminino prevalece sobre o masculino nesse sentido, né? Você percebe que eles colocaram um tipo de ideia assim, seguindo a risca o sistema atual, colocaram esse tipo de mensagem dentro do filme. Hora de voar. Quer a verdade, Neil? Vai ter que me seguir. Então, os personagens humanos, eles querem libertar novamente o Neil, sabendo que ele foi ressuscitado, e que as máquinas estão escravizando novamente, então eles pensam, bom, vamos libertar a esse Neil, né? Só que você percebe que é interessante que eles colocam que o Neil ele se tornou uma espécie de lenda ou mito. Muitos não acreditam nele, exatamente como se fosse uma figura, tipo, Jesus veio, entregou sua vida, ressuscitou, mas muitos não creem nele depois que passou o tempo. Isso é interessante, esse tipo de sátira que eles fazem, entendendo o Neil como uma figura, digamos, messiânica e como protagonista dentro da trilogia primária, original, né? E alguns poucos que creem nele, tá? Então, os caras, você conseguia voar? Os caras perguntam, e então, só que você percebe que a figura dele nesse filme ela é muito mais secundária, apática, eu até diria, tá? Se vocês me perguntarem pessoalmente se eu gostei do filme, em partes, mas realmente você percebe que eles inclusive até fazem uma crítica aqui dentro do início do filme, que praticamente eles colocam ali, usam até o nome da Warner Bros, que eles obrigaram que eles fizessem um quarto filme, se eles fariam com os diretores originais ou não, né? E realmente a Warner Bros ela iria fazer sem os Wachowski ou não. Então, desses irmãos, ele participou, o outro não quis, tá? Então ele fez esse quarto filme, ele é resultado disso. Mas você percebe que tem muito desse tipo de linguagem. Tem algumas partes aqui que eu poderia colocar para vocês. Eu baixei sim a versão Jack Sparrow, né? Pirata do filme também, para reassisti-lo, tá? Porque eu fui no cinema, mas para lembrar de alguns elementos. Só que eu creio que, por o filme estar muito recente, eu não posso colocar. Mas há duas conversas muito interessantes do analista com o Neo, onde ele demonstra, são momentos clássicos, o filme Matrix ele sempre faz isso, esses tipos de conversas, onde mostra como o sistema te enxerga, né? E numa dessas conversas é colocado que eles perceberam que era muito mais produtivo ver os humanos sofrendo, desejando, precisando das coisas, onde isso gera muito mais energia para eles. Exatamente como entidades demoníacas falando daquilo que eles fazem conosco, como nós humanos inseridos nesse sistema. Inclusive o próprio sistema que nos escraviza dentro da nossa alimentação, dentro da indústria farmacêutica, dentro do consumismo, dentro de tudo que a gente faz, ele realmente também pensa exatamente assim. E numa conversa final, onde já Trinity e o Neo estão com todos os seus poderes ali ao máximo, recuperados e tal, eles chegam ali para esse analista, ele ainda está ali vivo, e esse analista ele fala que realmente o povo, se eles querem realmente libertar as pessoas da Matrix, porque o povo, ele usa o termo gado mesmo, né? Porque o povo é gado e eles gostam de ser gado. O povo já se acostumou com isso. E por que eles iriam querer libertar essas pessoas da Matrix, né? Do sistema onde eles estão inseridos, sendo que eles estão vivendo suas vidas ali tranquilas, com suas ilusões, e nem sabem disso. Mas aí o Neo e a Trinity, aí eles até colocam dentro do final do filme, que sim, que eles querem fazer isso, e aí eles vão mudar todo o sistema, falam que vão colocar um arco-íris, vão fazer algo diferente. Então os dois vão e voam juntos ali, como uma vitória, digamos, do bem, né? Mas se nós entendemos que eles são figuras que elas trazem essa ambiguidade, podemos entender que é a figura de Satanás e a mãe das abominações ali, tendo a vitória sobre a figura, então, de Deus, sendo analisado ele como uma máquina. Tá? Então, ele e as máquinas, no geral. Assim. Então, você consegue fazer esse tipo de análise. Tá?
eles saem sempre por espelhos agora, tá? Eles mudaram a questão dos telefones, sempre por um fluido, aquilo que eu chamo de superfluido ou águas, né? Os hebreus eles sempre entendiam que isso são portais. Aliás, a figura de espelho, pessoal, ela é sempre entendida assim no ocultismo, porque ela faz toda uma questão de luz e inversão de imagens. Então, realmente, as entidades elas podem tomar proveito de espelhos. Só que isso é um estudo complexo para poder assim explicar para vocês, tá? Agora, não quer dizer que você tem um espelho ali que você precisa agora sumir com o espelho, cobrir espelhos, etc e tal, tá? Só que realmente você percebe que existe essa analogia e existe um tipo de princípio científico onde os espelhos eles podem agir como portais, realmente, tá? A única coisa que importa pra você ainda estar aqui é por ela que você ainda luta. Por isso, nunca vai desistir. Você não me conhece. Não? Deixa eu ver se tinha alguma outra parte relevante aqui que seria importante. Agora eu não estou lembrado, tá? Mas assim a quadrilogia, o filme Matrix, ele coloca, né? Em outras palavras, quando nós vemos o final do terceiro filme, as pessoas já ficaram muito com aquela pergunta, né? É possível sair da Matrix? Inclusive, muitas pessoas se perguntavam se a Zion, ela era, na verdade, uma outra camada da Matrix, né? E eles até colocaram nesse quarto filme e elucidaram que não, né? Então, eles colocam que sim, é possível você sair e etc. Colocam um tipo de mensagem até, eu diria, boa no final, tá? Só que há um ponto que é muito interessante que eu tive lembrança agora, onde os cidadãos que são da Matrix, eles, em dado momento, os olhos deles ficam todo com os códigos da Matrix, tipo aqueles sinais, né, aqueles códigos verdes, né? As pessoas elas ficam como se fossem, eu diria, possessas. Eu acho que não tem alguma figura dessa aqui no trailer, tá? Mas elas ficam como que possessas. Em dado momento, ao fim do filme, eu estou contando aqui todos os spoilers para vocês, tá a Trinity e o Neo escapando, né, do analista, e aí ele tem o poder de fazer com que as pessoas elas fiquem endemoniadas ali, possessas por esse sistema, onde ele chama de enxame, e em dado momento os caras começam a se jogar como se fossem zumbis e como se fossem bombas literais. Eles estão passando pelos prédios e as pessoas começam a se atirar dos prédios para tentarem atingi-los, né? Eu achei interessante a ideia, né? Sempre como uma espécie de fluido preto e ligado a esses códigos verdes no olho. Tem muito, talvez, ligado à questão daqueles que fazem parte já do sistema, que aceitaram a marca da besta e vão agir apenas como zumbis. Eles chamam de bots, como bots da Matrix, como seres comandados pelo sistema. E isso é bem interessante. Alguns entendem aquilo como uma espécie de crítica política, que as pessoas elas agem como enxame, como manada para o sistema, e realmente, tá? Muitas pessoas elas fazem isso, elas defendem a Matrix. O próprio Morpheus ele fala isso, é muito interessante. Ele diz no primeiro filme, onde as pessoas elas estão tão inseridas dentro da Matrix que elas mesmas se tornam guardiães, né, da Matrix. E isso é o que ocorrerá, né? A escritura ela fala que em dado momento, quando as pessoas quiserem sair do sistema, as próprias pessoas, né, as famílias, entregarão os pais, os filhos, né, os amigos, os vizinhos, né, os irmãos. Isso ocorrerá, tá, pessoal? Então, realmente, nem na nossa família, às vezes, a gente pode confiar 100%, porque realmente o sistema ele está ali dentro, enraizado, né, dentro de tudo isso. Então, o filme Matrix ele é realmente uma ideia filosófica interessante, tá? De tudo que é colocado. Ele tem vários aspectos de outras religiões, mas principalmente aquilo que seria aqui, ó. Teve um trecho ali que onde mostrou esse pessoal caindo dos prédios, onde é essa galera ali tentando persegui-los, né? Então, nesse momento aqui, eu vou até dar o grande spoiler, que eles se atiram aqui, é o que eu achei assim, falei, cara, os caras eles estão querendo colocar que a figura feminina ela prevaleça sobre a figura masculina,
uma espécie de né, feminismo ao máximo, onde ela salva o Neil, ela que tem o poder de voar. O Neil não consegue mais voar. Tem uma hora que pedem para ele voar, ele não consegue, né? Ou seja, um tipo de messias de protagonismo ali, masculino, completamente fraco. Eu achei a figura dele fraca. Esse, para mim, é o grande ponto que eu não curti no filme, né? Dentro da minha ideia pessoal aqui. Mas eu percebo que é isso que eles querem colocar, tá? Que a figura feminina hoje prevalece, né? Esse aqui é o Smith, o agente Smith, que agora ele vem de uma outra forma. Ele, inclusive, como eu disse, ele salva, é bizarro, em um determinado momento ele salva o Neil e a Trinity. Não entendi o sentido disso. O mal salvando o bem, como dizendo, então, o mal prevalece, porque o Smith sempre está ligado à figura do mal. Qual o sentido dele ter salvado o Neil, sendo que ele tentou matar ele no filme inteiro. E aí, de repente, no final, ele vai lá e salva ele, dentro inclusive das trilogias, né? Famoso ali, os combates dele ali, e ele acaba salvando o Neil e a Trinity em dado momento desse analista. Então, o filme Matrix, em resumo, ele é a figura de um messias profano, tá? E, em outras palavras, eu vejo que o maior sentido mesmo, tá? De uma maneira muito ambígua, as pessoas, a gente acostumou a pensar que nós saímos da Matrix, né, do sistema. Então nós tomamos a pílula vermelha, né, e nós saímos. Só que se você analisar essas figuras, né, profanas, ambíguas, em outras palavras, eles estão tirando sarro de Deus, dos anjos, comparando-os com máquinas, com algo sem amor, e que eles querem se livrar, serem livres e traçarem uma escolha, só que uma escolha para o lado do maligno, uma escolha para o lado da libertinagem, onde eles liberariam esses seres do Sheol, esse outro lado. Então teria esse outro lado que a gente pode olhar para o filme Matrix, onde ele faz essa questão dupla, tá? E aí onde esses têm uma vitória sobre o sistema de Deus, sobre as regras, a ordem de Deus. É isso que eu vejo em realidade dentro do filme Matrix, tá? Ele é um símbolo das duas coisas, uma libertação de um sistema onde as pessoas despertam, ou também uma espécie de homenagem àqueles que querem se livrar do sistema de Deus, onde Deus é comparado com máquinas e etc e tal. Por isso que no segundo filme, o arquiteto ali, você percebe que ele representa Deus, porque ele está todo vestido de branco. Tá? Então, um ser mais, assim, eu diria, mais velho, ancião, né? As pessoas têm essa figura de Deus, como se fosse o ancião de dias, né? Então você consegue perceber isso, tá? Então, pessoal, esse é o tipo que eu quero colocar aqui para vocês hoje, tá? É possível a gente colocar mais coisas aqui. Eu acho que a galera... é verdade, ó, vi alguém colocar, a Fátima, né? Colocando, todos os homens de filme são fracos. Ultimamente, pessoal, eles estão colocando exatamente isso. Figuras masculinas fracas. Ou figuras andrógenas também, tá? Existe até um personagem aqui da Matrix, a Switch, que tá no primeiro, segundo filme, eu não me lembro se ela tá no terceiro, onde ela é uma figura andrógena, que os próprios irmãos Wachowski reconheceram que eles fizeram ela em homenagem à mudança de gênero deles, tá? Eles já passaram por isso, inclusive, né? Então eles fazem uma homenagem sobre essa questão. Você percebe, inclusive a Warner Bros. Não permitiu que essa personagem fosse um homem, e quando ela entrasse na Matrix, lá na simulação, que ela se tornasse mulher. Eles não acharam legal na época, né? Hoje, com certeza, permitiriam isso, né? Porque hoje a simbologia, toda essa questão está cada vez mais forte para esse sentido. Então, a figura do patriarcado masculina, de proteção à mulher, está sendo destruída aos poucos. Então, é isso que eu percebi que eles fizeram muito nesse quarto filme, né? E deixa eu ver aqui os comentários da galera. O pessoal está comentando bastante coisa aqui. Até onde vai a toca do coelho? Sim, o pessoal está perguntando se já saiu o último. Vixe, eu falei um monte de coisa aqui, eu dei um monte de spoiler. Sim, Trinity me lembra Lilith. Sim, ela é uma figura feminina que, assim como ela apontou, né, igual eu comentei no início do filme, há uma trindade, a Ruach HaKodesh, a noiva que é salva pelo Messias, mas na verdade ela também faz uma alusão a essa que vai levantar o anti-Messias, entendeu? Porque dentro da mitologia cananita, né, era essa figura feminina que vai e desce ao submundo e traz o seu marido, né? A Satanás, que hoje nós sabemos que ele está preso, né? Para muitos, o pessoal fala, não, Satanás não está preso. Não,
Satanás está aprisionado, pessoal. Tá? Aí o pessoal fala, mas eu vejo o mundo cheio de conflitos, etc e tal. Onde que Satanás está preso? O mundo estaria em paz. Não, mas a figura dele, ele como ser, como líder, está preso. Deus não falou que aprisionou as entidades, aos demônios e etc. E esses seres, eles têm limitação de atuação. Tá? Desde que o Messias ele veio, colocou o evangelho para nós, morreu por nós, nós estamos afunilando para o fim da humanidade, para o fim do mundo, o fim dos tempos, mas hoje o evangelho está sendo apregoado. A verdade ela não está escondida. As pessoas não estão cegas completamente, desde que elas façam a escolha correta, né? Agora, existem aqueles que querem estar cegos, né? Igual o Cypher, no primeiro filme, ele fala, né? A ignorância ela é uma dádiva, né? É muito bom ser ignorante. Tem pessoas que preferem não saber das coisas e continuarem vivendo o seu mundo artificial, né? Os caras estão chamando de New Blue Pill, tomando a pílula azul. Uhum. Aquilo, o quarto filme, ele seria uma espécie, pessoal, de versão de que se lá no primeiro filme o Neo ele não tivesse escolhido a pílula vermelha, vamos dizer que ele tivesse escolhido a azul. Ele é literalmente uma espécie de continuação, aquilo que aconteceria então, digamos, com ele, né? De outra maneira, né? Sim, o Matrix 4 ele fala um pouco desse metaverso, das pessoas inseridas dentro disso, né? Aliás, o filme Matrix ele já é uma questão desse metaverso, dessa inserção no mundo. E os caras eles querem colocar isso para nós, realmente. Né? Muitos bons comentários de vocês, de análise. Se vocês assistirem esses filmes 1, 2, 3, 4 vezes, vocês sempre vão retirar muita coisa interessante dentro do contexto geral da mitologia deles, aí, dessa ideia da Matrix, que obviamente aponta para as sombras do mundo real, aponta para o mundo espiritual, aponta para muita coisa que a gente percebe, né? Que o pessoal que está aqui no canal, em outros canais, tem de conhecimento. Exatamente. Cosmologia Bíblica, irmão Edinardo. Precisamos fazer uma live, né, pessoal? Bom, galera, eu imagino que muitos de vocês, talvez, aí, estarão se reunindo com família daqui a pouco, né? Não vou tomar mais o tempo, quero agradecer muito a vocês. Mais de 600 pessoas aqui, aparentemente aqui. Eu não sei se chegou a dar algum pico maior ou não, mas agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Compartilhem, tá? Quero, nesse ano gregoriano aí que vem, na verdade não muda muita coisa, né? Mas quero aí, mesmo com muitas dificuldades e coisas, perseguições, né? Esse último ano, como tempo, se a gente analisar, né, por todas as questões do pandemônio aí, né? Da fraudemia e tantas coisas, perseguições aqui no canal. Imagino que todos vocês, assim como eu, sofremos em diversos aspectos, né? Mas o Eterno, ele sempre nos dá o escape, nos dá sabedoria, nos dá força, coloca pessoas abençoadas para nos ajudarem, para nos darem um conselho, para nos ajudarem de diversas maneiras, né? Então, é isso que a gente deve estar firme, confiar e saber que os tempos estão aí, os sinais estão aí, o sistema ele está muito rápido andando eu vi alguém aqui perguntando rapidamente sobre criptomoedas. Eu creio que isso está ligado, uma criptomoeda, com uma questão tecnológica para o fim dos tempos, tá, pessoal? Onde a marca da besta vai estar realmente sendo inserida de uma maneira muito forte, tá? Eu não sei para quanto tempo, porque eu não sou vidente, eu não posso colocar tempos para vocês, mas a gente percebe que o sistema está caminhando muito rápido, as coisas estão caminhando muito rápido, a tecnologia, os sinais, terremotos, tudo isso que a gente está sofrendo. Então, realmente, pessoal, é o que a gente está observando na nossa cara, né? Olha uma análise bem interessante aqui do Diego, né? O Neo, desse quarto filme, principalmente, né? Que eu acho que ele está se referindo a esse, é o retrato do homem ocidental perdido no mundo no qual sua existência não tem mais sentido. Isento de responsabilidade na qual a tecnologia e a mulher tomaram o lugar do homem. Perfeito. É isso que ocorreu nesse quarto filme, cara. Exatamente isso. Né, um símbolo disso. E não, pessoal, criticando, né, as mulheres que, inclusive, dentro de seus lares, dentro do desenvolvimento que o sistema colocou para vocês, que vocês estão trabalhando, vocês estão ali se esforçando, que isso a gente venha criticar vocês. Não, ao contrário, vocês estão fazendo uma figura ou tomando um papel o qual nem era para vocês, tá? Mas vocês são heroínas ali, tá? Vocês estão fazendo... Só que isso sobrecarrega vocês, tá? As mulheres, elas têm a questão do cuidado do lar,
Só que elas estão trabalhando ali, e os caras estão dando trabalhos cada vez mais desgastantes para a mulher, que tem um outro tipo de questão psicológica. Vocês têm as partes hormonais, outras questões que são diferentes da estrutura do homem. E aí vocês se desgastam completamente. Os caras estão acabando com a família, os caras estão acabando com o homem, estão acabando com a mulher, estão alienando os filhos, os caras estão acabando com essa questão que é a família, que o diabo tanto odeia, e que é uma sombra daquilo que é lá no mundo espiritual, que é o Pai, a Ruach HaKodesh e os filhos celestiais. Só que o diabo, ele odeia isso, então ele está detonando isso, ele está acabando com tudo isso. Mas eu vou deixar então vocês, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui e encerrar então a live. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço para vocês. Vigiem, passem bem esses momentos de festas e shalom, shalom.